Olá, como vai você? Tudo bem? Espero que você esteja vivendo aí um ótimo momento, ok? Bom, se tratando, né, dos textos bíblicos, é o que esse canal tem tratado aqui até o dado momento, a gente percebe que Jesus ele foi magnificado, né, através dos textos bíblicos. Se nós pegarmos, né, os supostos escritores do chamado Novo Testamento, principalmente os 4 evangelhos, a gente percebe que a pessoa que está escrevendo, eles dificilmente seriam judeus, dificilmente eles seriam da nacionalidade judaica. Eram pessoas provavelmente de outra nacionalidade, que fizeram um levantamento, né, sobre um personagem que havia existido num passado até então recente e que estava sendo idolatrado, né, naquele momento pelos fatos que estavam sendo atribuídos a ele. Ainda que esses fatos tenham ali a objetividade de torná-lo um Deus, né, de torná-lo um ser supremo. Tem coisas que a gente percebe que não tem como, né? Por exemplo, você pegar o filho de um carpinteiro e tornar o filho de um carpinteiro uma pessoa relevante numa sociedade altamente elitizada, né? A gente vê o impacto disso, a diferença que existe entre o pobre e o rico, entre o simples e o elitizado, no texto, por exemplo, que trata, né, sobre o rei de Tiro, onde eles colocam o rei de Tiro numa posição semelhante à posição de quem estava no Jardim do Éden, né? Estava num lugar extremamente privilegiado. Coloca o rei de Tiro como um querubim, né, ungido, por causa da diferença que existe entre a plebe e a elite de um determinado país ou de uma determinada nação. A gente vê isso também nos textos quando trata do rei de Babilônia, por exemplo. Ali é onde que fala que quando ele morresse, né, as pessoas iam olhar para ele e dizer para ele, esse que não deixava ir livre os cativos para suas casas e tal. Ele escravizava as pessoas ali, é claro. Mas, de certa forma, mostra a diferença que existe entre aquele que é coagido, entre aquele que é dominado e aquele que domina. Então, jamais alguém elitizado ia aceitar o filho de um carpinteiro como um ser divino, um ser sobrenatural. Então, a gente percebe ali uma forçação de barra quando coloca, né, Jesus não como filho de José, mas como filho do Espírito Santo, como um ser divino. Entre os judeus, naqueles dias, corria o boato que Jesus era filho de um soldado romano, filho de um estupro, né, de um abuso de um soldado romano. E para a elite também, a elite jamais aceitaria isso. Então era interessante colocá-lo como filho, né, do próprio Espírito Santo para poder torná-lo um Deus. A gente vê no conteúdo, né, criado nos 4 evangelhos a respeito desse Jesus que ele de maneira nenhuma ele se coloca do lado, né, do povo judeu. Em momento nenhum ele se coloca do lado do povo judeu. Muito pelo contrário, ele está sempre do lado do Império Romano, questionando aquela geração que chegaria ao fim naquela dispensação. Há uma passagem bíblica também que diz que a quem Pilatos bem tentou soltar. Então, nos textos bíblicos, os próprios judeus são os culpados da condenação e morte de Jesus e não o Império Romano. Então, ali a gente vê que há uma construção de um personagem favorável a Roma, talvez para quebrar, né, aquela mentalidade judaica de que os romanos eram extremamente perversos, eram cruéis, eram incircuncisos, né, eram os que mereciam receber o juízo, né, de Deus sobre eles por estar atacando o suposto povo de Deus. Então, quando os judeus de hoje, né, e também os do passado dizem, né, e aqueles diziam que Jesus é um personagem criado por Roma, né, um Jesus romano, a gente percebe isso realmente nos textos, porque ele está sempre do lado dos soldados romanos, sempre do lado do Império Romano e contra, né, o povo judeu. Então pode ser que realmente esse personagem tenha existido de fato, né, porém ele tenha sido magnificado, né, nos seus atos, nas suas atitudes, para poder atender aos interesses de Roma. É difícil, né, para muitos cristãos ouvir isso, porque quando você acredita
né, numa coisa, aquilo se torna palpável, né, no seu coração, se torna palpável na sua vida. Mas eu acho que o que tem levado as pessoas a questionar e a pensar ou a repensar, né, a religião cristã, né, e evangélica que está por aí, são os abusos, né, excessivos de líderes religiosos explorando, né, imensamente os seus subordinados ou seus afiliados ali quanto à questão financeira, levando, né, uma vida parecida, né, com aquela vida elitizada do rei de Tiro, né, com aquela vida elitizada do rei de Babilônia, ou seja, se colocando, né, num patamar semelhante àquele patamar mencionado ali que o rei de Tiro vivia, que era o patamar de uma pessoa que estava no Éden, figuradamente no Éden, no jardim de Deus. Era uma pessoa que, por ela influenciar outras pessoas, ela era tida como um querubim, era tida como uma pessoa que exercia autoridade e influência sobre outras pessoas. Então, essas pessoas, né, estão querendo se colocar no patamar do rei de Tiro. E isso muitas vezes indigna aqueles que estão vendo isso de fora acontecer, vendo essa exploração, né, acontecer para que essas pessoas cheguem a esse patamar. Eu acho que é isso, né, que tem levado as pessoas ao YouTube questionarem o que está acontecendo por aí concernente à fé religiosa cristã e evangélica. E eu tenho dito aqui que no futuro, as gerações que virão, elas vão olhar para nós e vão se sentir abismada, indignada com a exploração, né, das pessoas mais simples, com a exploração religiosa que existe nos nossos dias. Isso é uma questão de tempo, ok? Porque deuses, né, eles sempre foram idealizados. E Roma, para poder agradar, jogou nas costas dos judeus a culpa, né, pela crucificação de Jesus, e também para se tornar aceitável aos olhos do mundo, né, dominado por ela naqueles dias. Eu acho que foi uma jogada de mestre, uma jogada muito interessante, mas que não condiz à realidade. Aqui nesse canal eu tenho simplesmente tentado me ater, né, aos textos bíblicos que mostram que todos os fatos concernentes ou relacionados ao tempo do fim deveria acontecer naquela época, né, deveria acontecer naquela geração, deveria acontecer no primeiro século, e deixar alguns questionamentos de lado para não levantar tanta polêmica quanto aos fatos que supostamente aconteceram, né, para que Roma viesse a abraçar esse personagem como o deus maior, né, do panteão de deuses romanos, né, que existia naquela época, ou oficializar, né, esse personagem, Jesus, que foi magnificado, né, para atender aos requisitos, né, de um Deus, e um Deus que atendesse aos interesses dos romanos e não ao interesse do povo judeu, e que pudesse ser abraçado como o Deus oficial do Império Romano. Eu vou deixando aqui um forte abraço para você. Quero dizer para você que esse canal tem como objetivo principal simplesmente levar você a pensar, não tem o interesse de levar você a crer, né, cegamente naquilo que eu tenho dito aqui, mas levar você a pensar e ter a sua própria opinião. É claro, respeitando a maneira que eu tenho de me lidar, né, com os relatos bíblicos e com os relatos históricos, procurando, é claro, sempre não ofender, né, a sua religião ou a sua crença, mas simplesmente levar você a pensar e chegar à sua própria conclusão, ok? Eu deixo um forte abraço para você, te desejo graça e te desejo paz.